pessoal, vamos começar então a nossa segunda aula sobre contabilidade de custos, ok? Então até aqui vimos aí custo de produção, não é? Fizemos contas aí dividindo entre vários produtos, GGF, por rateio e tudo mais, ok? Muito bem, a partir daqui vamos falar sobre departamentalização. São os departamentos e seus centros de custos, não é? Por exemplo, aí, departamento A, centro de custo número 1, departamento B, não é? Como se fosse, por exemplo, administração, manutenção, ou departamento C, aí, como se fosse um departamento produtivo, por exemplo. Cada um terá o seu número, então cada departamento tendo um número de centro de custo, que pode ser aí códigos inteligentes, não é? Para mais fácil identificação de quem utiliza, uma sequência numérica racional, ok? Enfim, nós vamos ter, obviamente, os departamentos produtivos e aqueles auxiliares, não é? Aqueles como compras, almoxarifados, PCP, manutenção, ferramentaria, controle de qualidade, transportes internos, entre outros. São apenas exemplos, ok? Para a gente saber identificar o que faz parte da produção e aquilo que não faz parte da produção, que são auxiliares, ok? Vamos pegar aqui um exemplo prático para a gente fazer a aplicação do centro de custo, ok? Vamos lá, vamos dizer que aqui nesse primeiro exemplo, na primeira tabela acima, nós temos lá um custo indireto ou um GGF, né, que é a mesma coisa, de 565 mil. Não é? E aí nós teríamos dois produtos, o produto M e o produto N. Nesse caso, quantidade do produto M, 20, e do produto N, 35, totalizando 55 produtos, produção total do mês, ok? A matéria-prima foi apontada nas ordens de produção, não é? A quantidade e depois multiplicado pelo valor unitário, chegando a um valor de 300 mil para M e 650 para N, ok? Tudo isso nós fizemos na aula anterior. Aqui eu só estou colocando os números de forma direta para apenas abordarmos um novo exemplo, totalizando 950. A mão de obra direta, nós temos lá também, não é, apontada lá a quantidade de horas, né, de cada produção dentro da ordem de produção, multiplicado pelo valor unitário, nós teremos um total de 290 mil para o M e 310 para o N, ok? Muito bem. Teríamos um GGF, então, um total de 565 mil. Eu fiz aqui a divisão, que já está aqui o número, né, do GGF para cada produto. Eu peguei o 565 mil e dividi pelo valor da matéria-prima, tá? 950 mil, valor total. Porque é o valor mais relevante, o valor mais alto que o da mão de obra. Então vamos dizer que nessa empresa, né, a matéria-prima ela é um fator de relevância maior. Por isso eu fiz o rateio por ela, colocando lá, alocando em cada um dos produtos a proporção, não é? Então, só para relembrar a conta, nós vamos pegar 565 mil, dividir, não é, pelos 950 e multiplicar por 300 mil, que é, por exemplo, o que foi apurado, né, de conta, de valor, para a matéria-prima do M, ok? E com isso nós vamos ter lá os 178.421,05. E depois faz a mesma conta para os demais produtos. Nesse caso aqui só tem um, tá fácil a conta, não é? Só tirar, a diferença é dele, ok? Então, se fôssemos fazer conforme o que vimos até aqui, ficaria dessa forma a divisão, o GGF, tá bem? Quando nós falamos em custos, nós temos que ser o mais justo possível, ok? Precisamos aproximar, não é, esse custo mais perto da realidade, de forma que quando eu vá vender, eu pratique o preço correto para cada um dos produtos que eu tenho, ok? Sem penalizar um produto demais ou sem correr o risco também, né, de ter prejuízo em algum outro produto. Como
Como que eu faço isso? Bom, uma das maneiras é utilizando então o centro de custos, não é? Vamos dizer aqui nesse nosso exemplo, na tabela logo abaixo, nós temos lá um centro de custo. 30 para administração indireta, 50 para manutenção, 70 para corte, 35 para dobra e 65 para acabamento. Vamos dizer que esses sejam os códigos, né? Os números, o centro de custos para cada um desses setores. E aí, vamos dizer assim, nós alocamos a quantidade de funcionários por setor. 1 lá na administração direta, 3 na manutenção, 10 no corte, 2 na dobra e 5 no acabamento, totalizando aí, 21 funcionários nessa empresa, ok? E a quantidade de horas, eu peguei somente horas produtivas e coloquei lá no corte, na dobra, 400 no corte, 80 na dobra, 200 no acabamento, totalizando 680. Muito bem, aí eu peguei a quantidade, né, vamos dizer assim, esse um funcionário que trabalha na administração direta, o quanto ele representa de 100%, o quanto ele representa para o produto M. Nesse caso aqui, eu fiz em relação à quantidade, não é? Então, eu peguei lá a quantidade de produtos, não é? 55 produtos é o que eu produzo, não é? No total, eu peguei um funcionário, dividi por 55 produtos, multipliquei por 20, que foi a quantidade do produto M que eu fiz, e cheguei lá em 36, né? Arredondei aí para 37%, ok? Então, eu também fiz uma conta de proporção, tanto na administração direta quanto na manutenção, da mesma forma, tá bem? Só dei uma arredondada nos números para ficar um pouco mais fácil a conta, ok? E a questão das quantidades de horas, eu também utilizei a quantidade total de produção, colocando, né, essas horas como elas foram alocadas, né? Então, 45% para o produto M em cada uma das operações e 55% em cada uma, em cada operação do produto N. Se eu tivesse o apontamento correto na ordem de produção, eu lançaria, né, a quantidade de horas exata aqui por produto para fazer a conta mais para frente de forma mais precisa, né, a forma mais precisa que eu puder. Então vamos lá, analisando a distribuição pelo centro de custo, como é que nós temos isso, né? Então nós temos no primeiro quadro, esse acima, as contas e os centros de custo, né? Todas as contas que temos lá, aluguel, né, um total lá no GGF de 150 mil, depreciação 85, energia elétrica 50, engenharia de produção 120, manutenção 60 e mão de obra indireta 100 mil. Como que eu cheguei, como que eu preenchi o quadro, né, tanto de materiais de centro de custo dos departamentos auxiliares, que está em azul, como dos departamentos produtivos. Então, eu utilizei o critério de proporção mais justo que eu achei para a minha operação. Então, esse exercício de tomada de decisão, você pode basear ele em cima de valor, você pode basear ele em cima da própria cultura da empresa, aquilo que é importante para a empresa. Então, por exemplo, no caso do aluguel, eu peguei lá os 21 funcionários de total e dividi, né, a quantidade exata que eu tenho de funcionários por setor, colocando, né, alocando nesses centros de custo o valor do aluguel igual à quantidade de pessoas que eu tenho lá. Se eu tivesse, por exemplo, metro quadrado, eu poderia utilizar essa também. Se eu tivesse algum outro tipo de divisão que eu acho melhor, eu poderia fazer, ok? O meu critério aqui, eu adotei a quantidade de funcionários por setor para dividir o aluguel. No caso da depreciação, eu nem dividi ela para os auxiliares, eu dividi ela somente entre os produtivos, levando em conta a quantidade de horas, não é? Então, daquelas 680 horas, 400 horas foram para
o centro de custo, né, de número 70, 80 horas para o centro de custo 35 e 200 horas para o centro de custo de 65, ok? Eu também fiz a proporção porque eu achei que dessa forma ficaria o mais justo possível. Energia elétrica eu também fiz aqui pelo número de funcionários. Engenharia de produção eu também fiz pelas horas, dividindo apenas para os setores produtivos. Manutenção eu também fiz pelas horas, somente, né, para os setores produtivos. E a mão de obra indireta também. Isso é um critério, ok? Cada empresa vai adotar um critério. Esse critério tem que ser discutido com os especialistas na produção, não é? Os diretores, né? Por entender que esse critério é um critério, qual seria o critério mais justo para distribuir, não é, todos os custos da empresa dentro de um centro de custo. Isso vai fazer parte do planejamento estratégico da empresa, que depois vai fazer o planejamento para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos, em cima dessa cultura, não é, desse procedimento, daquilo que for estabelecido como o melhor padrão para custear os produtos da empresa, ok? Tudo isso para quê? Para que o GGF ele seja melhor distribuído e ele seja mais justo com cada produto. Por exemplo, se nós recalcularmos nessa tabela de baixo aqui, ó, o que deve ser para o produto M e o que deve ser para o produto N, nós vamos chegar numa outra distribuição do GGF, não é? Fazendo com que o valor seja totalmente diferente do custo de produção, né? Matéria-prima, mais mão de obra, mais o GGF. Como nós vimos lá no nosso quadro, ó, a divisão do GGF, ela estava 178 para o M, né, 178 mil e uns quebrados, e 386 mil e uns quebrados para o N. Com a nova apuração aqui, ó, pegando por centro de custo e colocando o percentual que era para o M e para o N, não é? Colocando também aqui nos produtos produtivos, né, no verdinho também, toda a separação da melhor forma possível, levando em consideração o percentual para cada produto, ok? Para que a gente tenha uma condição de efetuar uma divisão cada vez melhor e trazer para o produto aquilo que é mais justo para custear o produto, perfeito? Então aqui nesse caso nós ficamos com no centro de custo 30, dividindo lá 37% para o produto M e o restante para o produto N. E no caso dos produtos, né, isso também valeu para o centro de custo 50, conforme nós tínhamos feito aqui, não é? O percentual que representaria cada item para o seu produto. E aqui nós apenas aplicamos, então, segundo o valor total aqui por centro de custo da primeira tabela, dividindo conforme esse percentual, ok? No caso aqui, por exemplo, do centro de custo 70, 45% do valor total foi para o produto M e 55% para o produto N, ok? Por quê? Porque aqui atrás a gente calculou que a quantidade de horas, né, que foi determinada para o M foi de 45 e para o N foi de 55. Então, nos produtivos eu usei essa conta e nos improdutivos eu usei a conta acima, ok? Muito bem, feito isso, eu achei um novo GGF, ó, ele é diferente daquele primeiro GGF que nós havíamos calculado, não é? Isso, se você fizer a soma agora, nós teremos um custo de produção totalmente diferente. Então, o que nós queremos com essa departamentalização? Nós queremos calcular o GGF de forma muito mais justa, porque se agora ele ficou
Eu reduzi o GGF do N e aumentei o do M. Por quê? Porque a divisão ela foi feita levando em considerações mais fatores, mais informações, não é? E com isso eu consigo ser mais justo, ter um preço apropriado para cada tipo de item meu, ok? Então aqui nós já expandimos um pouco a ideia sobre o custo, não é? Sobre como calcular o custo de produção. Além do rateio, nós estamos fazendo um rateio de forma muito mais eficiente, um pouco mais técnica, um pouco mais aproximada à realidade, tá bem? Muito bom. Ok, então até aqui falamos sobre custeio, né? Sobre como de fazer a divisão, o rateio, que é custo de produção, tá bem? Utilizamos aqui somente o modelo de indústria, não é? Para assimilar um pouco essas ideias de custo, porque quando falamos de um produto de indústria, conseguimos pensar melhor sobre essa divisão de custos, tá bem? Mas esse critério, né, esses critérios de política, de rateios, de distribuição de GGF, de apropriação de custo, não é? Custo de serviço, ou custo de matéria-prima, ou custo de mão de obra, ele é sempre da mesma forma, para qualquer tipo de cálculo que vamos fazer, tá? Vamos mostrar um exemplo, pelo menos, mais à frente. Bom, além desses dados, desses aspectos, desse modelo de rateio que nós apropriamos aí sobre centros de custos, não é? Nós também vamos falar agora de sistemas de custeio ou custeamento, né? Como queiram. Por processo, né? Então nós podemos utilizar um sistema por processo. Para quando? Para quando nós tivermos produção contínua. Caracteriza-se pela fabricação em série de produtos padronizados, ou seja, quando eu tenho uma produção contínua de uma jarra de vidro, por exemplo, não é? Ela é uma linha contínua que vai sempre fazer o mesmo tipo de produto, um produto similar, não é? Isso serve para uma peça de automóvel, isso serve para uma embalagem, né, para alimentos, por exemplo, enfim. Toda aquela produção que você tem de forma contínua, que você fabrica o mesmo produto, né, você fabrica ele em várias, né, o mesmo produto que você vai vender para vários clientes. Então, você vai custear por um processo, né? Você vai pegar todos os processos de produção que aquele produto passa e vai atribuir, não é? A quantidade de horas, a quantidade de mão de obra por unidade, verificar o custo total e depois fazer o rateio de forma direta, não é? Pela quantidade de produtos que você fabricou, ok? Se tiver isso dos GGFs, né? Dos gastos gerais, dos custos indiretos. Os custos diretos é conforme a quantidade de matéria-prima e a quantidade de mão de obra de cada processo, ok? Por ordem de produção, não é? Produção sob encomenda, quando você fabrica produtos direcionados apenas a um cliente, não é? A cada produto, cada cliente tem o seu produto. Então, caracteriza-se pela fabricação descontínua de produtos não padronizados, não é? Porque cada cliente, o seu produto tem um detalhe diferente. Uma observação aqui, tá? Quando nós falamos por ordem de produção, é óbvio que quando nós falamos de produção em geral, nós estamos falando de ordem de produção. Ordem de produção para produtos por processo e ordens de produção para produtos sob encomenda, tá bem? Sempre, ok? A ordem de produção, ela é uma ferramenta do dia a dia. Aqui não, aqui nós estamos utilizando um conceito, né? Um conceito por processo ou um conceito por ordem de produção, que seria produção sob encomenda, tá bem? Além disso, nós teremos a questão de modalidade de custeio, né? Como nós vamos fazer esses cálculos por período, não é? Produção equivalente, o quanto custou a minha produção num determinado mês, porque os meses, eles não são do mesmo tamanho, em função do quê? Em função de feriados, não é? Em função de quantidade de pessoas que eu tenho, às vezes na fábrica, porque eu tenho férias, enfim, não é?
tem uma série de eventos que pode interferir nesse cálculo por período. Então nós vamos ver como nós vamos levar em consideração esse custeio que chamamos aí de produção equivalente, né, por período, ou seja, eu tenho o custo por produto de um determinado período e o outro período um outro custo, ok? Para que eu acompanhe qual é o custo médio do meu estoque, não é? Para melhor precificar esse produto na hora de vender, tá bem? E também nós vamos ver aí outra modalidade de custeio, que é por absorção, tá bem? O próprio nome já diz, nós vamos absorvendo custos conforme nós vamos produzindo, conforme nós vamos passando pelos processos, pelas atividades, ok? Nós vamos ver o custo direto, né? Colocando os gastos variáveis e também os gastos fixos, ou a variável, né? Apenas os gastos variáveis, ou seja, é um modelo que nós vamos tentar levar, não é? Por exemplo, no custo direto, todos os gastos variáveis e os fixos para dentro do custo do produto, para ficar melhor, né? Aquela distribuição do GGF. Se eu conseguir trazer os gastos fixos para uma unidade referencial, ok? Ou apenas o variável, né? Deixando de fora os fixos, deixando os fixos ainda por rateio, tá bem? E uma última modalidade de custeio que nós vamos ver é o custeio ABC, né? É o Activity Based Cost, é o custo baseado em atividade mesmo. Cada atividade, nós vamos valorizar as atividades, encontrar um fator, né, de divisão comum para cada dessas atividades e depois atribuir o custo conforme a quantidade, conforme o tempo, enfim, ok? Então essas são as modalidades, os sistemas de custeio que nós vamos abordar daqui por diante, tá bem? Passando por cada um para ficar de modo bastante claro, né? Ficar evidente, e podermos absorver essa informação de forma bastante fácil. Muito bem. Vamos falar então aí um pouco mais dessa coisa de sistemas de custeio, né, ou custeamento. Os sistemas de custeio, eles diferenciam-se entre si pela natureza dos dados contábeis utilizados, não é? Ou nós utilizaremos dados históricos ou dados pré-determinados. Porque quando você tem o custo, você precisa ter um custo padrão, não é? E aí você pode pré-determinar, se você tem uma folha de processos, né? Cada produto tem uma folha de processos ou folha de produto, não é? Que ela vai conter lá todos os tempos, os processos, as quantidades de matéria-prima, e com isso você vai pré-determinar um determinado custo, né? Você já sabendo isso. E também você pode se basear em históricos, ou seja, a própria ordem de produção, ela vai funcionar como uma folha de processos, te trazendo, né? Olha, foi gasto isso, o tempo foi esse, para essa quantidade, percorreu esses processos, tantas pessoas, tanto tempo, enfim. E através disso você também vai conseguir ali identificar qual que é o histórico de custo daquele item, ok? Então o sistema de custeio, eles vão se diferenciar nisso. Ou você vai olhar para frente, pré-determinando, através de cálculos que você já realizou, ou você vai simplesmente olhar o histórico, aquilo que você já realizou, e vai projetar, não é? O futuro, tá bem? Então, olhando o histórico, você teria sim uma chance de ficar mais próximo do custo real. Olhando o pré-determinado, você tem uma chance de ficar mais próximo da sua meta, do seu objetivo, aquilo que é considerado pela engenharia de produção o ótimo para aquele produto, ok? Muito bom. No final do mês é óbvio que você sempre pode fazer uma comparação entre os dois para você saber qual é o seu custo real e o quão longe você ainda está da sua meta, né? Ou se você está dentro da meta, ok? Assim são dois os sistemas de custeio, né? O primeiro é um sistema de custeio baseado em dados reais, que é o histórico, não é? Atuais ou históricos.
você pode ser definido como um sistema no qual os custos são registrados tais como ocorreram, ok? Então você vai registrando lá conforme foi, o que aconteceu, e no final do processo você tem um custo. Mas você não tem um parâmetro, não é? Você não sabe se aquilo é bom ou ruim, você só sabe o quanto ocorreu ali. Se você não tiver as folhas de processo pela engenharia, ok? Você só vai saber o quanto foi o custo, mas o quanto deveria ser você não sabe. E você vai saber como, né? Utilizando as requisições, né, do almoxarifado e as ordens de produção, não é? Dentro de um sistema, de um MRP ou coisa que o valha, uma coisa estará ligada à outra, alimentando, né? Toda requisição que você faz, ela abastece uma ordem de produção, e quando você encerrar aquela ordem de produção, você vai apontar a quantidade de matéria-prima, a quantidade de tempo, né, por processo, quantidade de matéria-prima que você também utilizou de todos os materiais, né, se tem vários materiais que compõem aquele material, tudo que foi requisitado para ele fará parte dessa ordem de produção e será colocado nessa requisição que vai ao almoxarifado a quantidade que foi atribuída a esse material, que foi entregue à produção para a produção daquele item, perfeito? E o segundo, então, é o sistema de custeio, baseado em dados estimados ou pré-determinados. São custos estabelecidos com antecedência sobre as operações de produção. São as folhas de processo, aquilo que chamamos de custo padrão, aquilo que foi calculado pela engenharia, não é? E da mesma forma, mesmo que você tenha um custo pré-determinado e você faça toda a precificação dos seus produtos baseados nessas folhas de processo, é necessário que você apure o custo real também, né, o histórico, o que aconteceu naquela ordem de produção, para você saber se aquela precificação está boa ou não. Por quê? Porque podem ocorrer grandes perdas de produção, e essas perdas de produção, elas podem ser importantes, elas podem distorcer esse custo. Então você precisa aproximar o custo que está lá no pré-determinado e acrescentar o seu percentual de perdas ali, o quanto ele está longe do custo real. Dessa forma você vai apurar, não é? Se o seu custo está bom, se o seu preço está conseguindo ainda absorver aqueles custos ou não, não é? E se sua margem de lucro está preservada, tá bem? Nós vamos mostrar exemplos com margem de contribuição, não é? De precificação mais adiante, mas é importante aqui entender o conceito, tá bem? Para que nós fazemos o custo, o que nós buscamos, qual é o objetivo, quais são as maneiras de identificar o custo, ok? Então nós vimos aqui, você tem o histórico, né, sem ter nenhum parâmetro, sem ter uma folha de processo, ou você tem a folha de processo e você tem um custo pré-determinado e você também faz o fechamento, encerramento das ordens de produção, nesse caso para você verificar o quanto você está longe ou perto da sua meta, tá bem? Muito bom, vamos lá. Aqui vamos mostrar um exemplo da produção equivalente, tá bem? É simples, tem duas tabelas apenas, é simples de entender, tá? Não tem, apesar de muitos números aí, é uma forma básica, não tem muita dificuldade. Vamos à tabela de cima lá, eu tenho um primeiro período, não é? Vamos dizer que eu tenho um custo pré-determinado lá, ó, de um custo unitário de 2,67. Por quê? Porque eu tenho um custo de produção lá no período, então, né, eu já sei se ele é pré-determinado, eu já sei que eu quero produzir 760 mil unidades. Multiplicando por esse valor pré-determinado de 2,67 por unidade, eu chegaria num valor total de 2 milhões e 28. Mas vamos dizer que eu gastei os 2 milhões e 28 e, na verdade, eu fabriquei apenas, entrou no meu produto acabado, não os 760 mil aqui na segunda linha, mas 720 mil. E identifiquei na linha de baixo, em elaboração no final do período, eu ainda tinha material na fábrica correspondente a 40 mil.
Só que desses 40 mil, 50% já estavam acabados. Ótimo. Então, na verdade, eu tenho 20 mil acabados, né, que eu vou somar aos meus 720 mil, e vou ter 740 mil. E os outros 20 mil que faltam, eles estão em material. Então, o que eu vou fazer? Se eu tive o custo de 2 milhões e 28, eu vou, e ele, né, na quarta linha aqui, ele quando era planejado era 2,67, e na verdade eu só terminei nesse período com esse valor de custo 740 mil, esse valor ficou elevado, ou seja, o meu produto planejado, o custo planejado era 2,67, mas ficou 2,74, ok? Aqui em azul, 720 vezes 2,74, eu vou ter lá dos 2 milhões e 28, 1.972.800 dentro do estoque de acabados, né? Os PAs, aí, os produtos acabados. E 40 mil, eles estão na fábrica ainda, eles não deram entrada no relatório de produtos acabados, no estoque, não é? Mas eles valem o mesmo valor, 2,74, porque é o parâmetro que eu tenho de produção, de produto acabado. Os outros 20 mil que ainda faltam, eu não sei se eles vão entrar, não é? Eu posso ter perdas ali. Então eu vou custear somente aquilo que eu produzi, ok? Isso é produção equivalente no primeiro período. Vamos passar ao segundo período. Eu tenho um outro planejamento lá, eu quero produzir agora 900 mil, vamos dizer, né? Primeiro período, mês de janeiro, segundo período, mês de fevereiro. No mês de fevereiro eu quero produzir mais, eu quero produzir 900 mil. Eu tenho lá para 900 mil, estimado, né, pelo custo, estimado pelas folhas de processo, com as melhorias que eu fiz com a produção de janeiro, não é? Eu melhorei lá, a engenharia melhorou o meu processo e ele diz que agora eu vou conseguir descer para 2,42 e não mais a realidade inicial lá que era 2,67. Muito bem. Aí eu vou lá, né, no final do período, na terceira linha, na tabela de baixo, acabados no final do período, 860 mil. Mas eu consegui acabar os 20 mil, né, do primeiro período, consegui dar entrada em 820 mil e mais 40 mil que ainda estão na fábrica. Por quê? Porque na quarta linha eu percebi lá, em relação no final do período, que eu tenho 80 mil, né, dentro da fábrica. E desses 80 mil, por acaso, 50% também estão acabados e os outros 50% não. Eles estão em material semi-acabados. Eu não sei se eu vou conseguir produzir esses outros 40 mil, ok? Então eu vou colocar na minha soma os 20 mil que eu acabei, os 820 mil que já deram entrada e os 50% que já estão acabados na produção e que ainda não deram entrada. Vou dar aquela entrada ou vou deixar lá, não importa, tá? O que eu preciso saber é contabilizar o que eu tenho de acabado, tá bem? Então, na última linha aqui em verde, ó, eu tinha lá um custo de 2.173.600, que era para ser de 2,42, né? Se eu produzisse 900 mil unidades. Como eu produzi apenas 880, eu produzi 860, não é isso? Os 880 aqui era o que? Era o que ficou na fábrica, né? Eu tinha 860 mais 20 que entrou do primeiro período, ok? Então, essa produção equivalente entre o que é do segundo período e o que é do primeiro período, ela seria de 2,47 o custo, ok? E se eu pegar o valor somente daquilo que entrou no estoque de acabados, na verdade eu vou dar entrada em 840, não é isso? Os 820 mil que entraram do segundo período, mais os 20 mil do primeiro período, ok? Os 40 mil que está lá na fábrica, ele não entrou no produto acabado. No 880 acima, eu estou computando eles. Abaixo, eu estou tirando esses 40 mil, ok? E calculando qual é o valor do custo dos produtos que estão no estoque de acabados, aqueles que estão disponíveis para venda, tá bem?
Então, em azul aqui do lado direito, como é que fica isso? Olha lá, 20.000 a 2,47, não é? Que era o produto, o equivalente, que é igual a 49.400. Mais 20.000 a 2,74, que era o custo do primeiro período, né? Os 20.000 que entraram depois, 54.800. Mais 820.000 a 2,47, também, né? Que faz parte da produção do segundo período, conforme eu calculei lá na produção equivalente aqui no verdinho, né? 2.173.600 dividido por 880, ok? Isso me dá um total de 2.025.400. Então, o custo total do segundo período, né, ele vai ficar em 2.129.600, porque o restante eu ainda não consumi, eu posso ou não levar isso para custo no próximo período, tá bem? Então, a produção equivalente é isso. Você vai olhando período a período o que você produziu, o que você já tem pronto, o que você não tem pronto, e vai levando esses custos de um período para o outro para entender corretamente o que você tem, né? O que já está valorizado no produto acabado, o que ainda está dentro da fábrica em produto não acabado, né? Ou semi-acabados, enfim, e vai computando os custos dos 2 meses para chegar num valor médio, não é? Dentro do seu estoque, né? Como se fosse uma média ponderada, tá bem? Então, essa é a produção equivalente, tá ok? Um método de custeio que você vai olhando o histórico do produto por período e entendendo que você tem que tirar uma média ponderada para fazer o seu custo médio de produtos acabados. E assim também precificar melhor o seu produto na hora de vender, colocando o custo do primeiro período, o custo do segundo período, fazendo uma média ponderada e lançando, né, e apurando o seu lucro de forma muito mais precisa, tá bem? Muito bom, vamos parar por aqui nessa aula, continuamos na próxima. Até aqui agradeço, muito obrigado.